Olá, começa agora o Entrevista da Hora e a nossa convidada de hoje é a Cleide Regina Ribeiro Nascimento, defensora pública, que vai nos falar sobre a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. De que forma que o cidadão ele pode se beneficiar deste estatuto, tanto os pais, professores, quanto as próprias crianças e os adolescentes? Bom dia, né? É interessante quando a gente fala Estatuto da Criança e há muita crítica sobre a elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente. Primeiro porque as pessoas desconhecem o instrumento, desconhecem a lei. A partir do momento que você conhece a lei, você pode ver que é possível melhorar a educação do seu filho, a saúde do seu filho, através do Estatuto, da utilização devida do Estatuto. E de que forma, assim, que os pais podem ter acesso ao Estatuto? Pela internet, pode baixar o Estatuto? Então, nós temos o site do Planalto, né, Presidência da República, que você se joga lá o número da lei, ou então, Estatuto da Criança, e você tem acesso fácil na internet, né? Estatuto, na página do Senado também é possível. Na própria página de algumas instituições, você pesquisa e vai aparecer o Estatuto da Criança. Mas a melhor forma é procurar a Defensoria Pública, que ela está pronta para poder orientar os direitos da criança e adolescente. É importante também falar que a Defensoria Pública existe, assim, não é para qualquer pessoa que pode ter acesso à Defensoria. Qual cidadão que pode ter acesso a essas informações na Defensoria e também um apoio da Defensoria, no caso necessário? Sim, na realidade, a orientação jurídica nós não negamos a ninguém. Nós falamos que o acesso à Defensoria é a todos que precisam dela, principalmente quando a gente fala em defesa da criança e do adolescente. Então, essa informação ela pode ser dada a todos que procurem a Defensoria. A judicialização é para eu entrar com a ação, que aí já demanda a renda, que a gente fala em 3 salários mínimos, né? Renda individual, renda familiar de 5 salários. E quais são os tópicos mais importantes, na sua opinião, que são mais abordados e mais solicitados dentro da Defensoria da ECA, do ECA? Sim. Neste momento, quando a gente fala assim, janeiro, fevereiro, matrícula escolar, está bem claro no Estatuto da Criança que a criança tem que ter acesso à educação próxima à sua residência. E aí, em alguns locais, você percebe que não tem escola suficiente para a demanda daquele bairro. E aí, com esse instrumento de pegar e obrigar o Estado, obrigar o município a disponibilizar mais salas para poder atender aquela criança daquele bairro. Então, nesse período, a mãe que não conseguir matrícula para o seu filho, ela pode procurar a Defensoria? Pode procurar a Defensoria Pública, em não tendo renda para poder a gente judicializar, ou mesmo provocar o Estado, provocar o município, a abertura de mais salas de aula. Com relação à violência contra a criança, como é que é trabalhado dentro do Estatuto? É muito triste porque a violência parece que ela vai se aumentando, vai se gerando, se multiplicando. E muitas crianças hoje sofrem violência, né? E o pior é que muitas vezes é intrafamiliar. Recente saiu uma pesquisa que no Brasil ainda a primeira forma de educar os filhos é através da agressão, tanto física como psicológica. E o Estatuto ele vem proteger. Em alguns casos, eu tive recente também a criança buscando ajuda. A criança pode chegar no Conselho Tutelar e falar, eu preciso de ajuda. E aí a gente provocar toda a rede de proteção para poder proteger essa criança. Isso criança em que idade, mais ou menos? Criança para nós é de 0 a 12 anos. Adolescente de 12 a 18 anos. E quem procura mais, a criança que chega até 12 anos ou a que passa dos 12 anos que está mais informada? E é interessante porque eu tenho os 2 casos. Eu tive, até assim, estranho falar, mas uma criança de 8 anos buscou o Conselho Tutelar e falou, olha, eu estou sendo agredida. Né? E a gente é até estranho, mas é justamente esse acesso à informação. A escola tem um papel importante de falar que o Estatuto ele exige para proteger e para mudar esse ciclo de violência. Então, a educação que a gente passa, as palestras que são feitas, acaba orientando essa criança. E o adolescente também. Eu tive recente um grupo de irmãos de gêmeos, 14 anos, que procuraram. Disse, olha, eu sou criado com violência e eu quero ajuda. E o que é violência? Quando eu falo violência, no sentido tanto de agressão física ou psicológica, na realidade, tudo aquilo que vai gerar um sofrimento.
naquela criança ou naquele adolescente. Se fosse olhar os teóricos, eu poderia dar vários assuntos de violência. Mas, neste momento, em relação ao estatuto, gerou sofrimento, a gente cabe fazer uma reparação e modificar aquela estrutura familiar para poder atender melhor aquela criança, aquele adolescente. Além de profissional e também mãe, a senhora acredita que é importante as mães lerem este estatuto, estarem bem informadas e ensinarem seus filhos sobre os seus direitos e deveres perante a sociedade? Exatamente. Engraçado que quando as pessoas falam em estatutos, falam assim, só tem direitos. O linguajar comum do povo, só tem direitos. Na realidade, não. Impõe vários deveres, inclusive aos pais. Os pais têm obrigação de orientar os seus filhos. Os pais têm obrigação de colocar seus filhos na escola e de buscar essa, que nós chamamos, na lei fala proteção integral. É muito forte quando a gente fala proteção integral em todos os aspectos, religiosos, sociais, econômicos. Eu falo assim que o Estatuto ele vem inovar uma ordem jurídica que nós ainda temos que trabalhar muito a nossa sociedade para poder entender, né? E, inclusive, preparar essas mães também para poder saber orientar os seus filhos. Quando se fala em direito, muitas vezes as pessoas se sentem despreparadas para até chegar aos seus direitos ou até mesmo cumprir seus deveres. Qual que é o endereço para professor, para a mãe, para o aluno, chegar à defensoria para ter essas orientações que estão abertas a todos? A Defensoria Pública, ela tem buscado se encontrar cada vez mais nas comarcas. Mas se você olhar no site, né, Defensoria Pública MT, você vai ter o endereço de todas as comarcas. Então, você no interior do estado, você pode ter acesso à defensoria na sua comarca, na sua cidade. Então, a Defensoria Pública MT. Você busca no Google, Defensoria Pública de Mato Grosso. Você vai localizar a nossa página e os endereços nas comarcas. A senhora falou também de palestras à comunidade. Sim. Qual o telefone, qual lugar, onde procurar? Alguma comunidade que tem interesse em ter uma palestra sobre o assunto? A orientação, de imediato, é você oficiar na sua Defensoria Geral. E aí o Defensor Geral vai disponibilizar um defensor para poder ir até esse local para poder fazer essa palestra. Eu desconheço alguma vez que foi negado esse acesso. A Defensoria está aberta a chegar na comunidade, a ir nos bairros, atender multirões e justamente para poder fazer essa orientação. Para finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais sobre o Estatuto e a forma de acessá-lo. Sim, repetindo, busque a Defensoria Pública. Quando houver qualquer violação de direito, busque a Defensoria. Pelo menos essa informação inicial, onde você vai encontrar, qual artigo, que lei ampara, porque muitas vezes pode não estar no Estatuto, mas está na nossa Constituição, né? Na Constituição Federal. Então, essa orientação nós estamos dispostos e preparados para poder fornecer. Ok, muito obrigada. Esta foi a entrevista da hora. Até a próxima.